Olá, alunos de tópicos de cálculo. Vamos continuar de onde paramos da vez passada, exemplificando alguns limites de sequência, né? Então, novamente, eu estou aqui com o livro do Caminha, né, de tópicos de cálculo, e vamos seguir ele, né? Por exemplo, né, um dos exemplos já traz uma coisa um pouquinho diferente do que a gente viu da vez passada, quando a gente tinha que, digamos assim, chutar ou conjecturar um limite, né? Aqui ele diz assim, né? Você pega um número cujo módulo está entre 0 e 1, né? Um número menor que 1 e maior que menos 1, né? Satisfaz isso, e diferente de 0. Então, o AN ele converge, a sequência das potências converge a 0, né? Novamente a gente podia ir com aquela ideia intuitiva, né? Sei lá, vamos pensar um valor desse, né? Por exemplo, Q igual a 0,5, né? E aí se você vai fazendo as potências, né? Aí você vê aquele comportamento de os decimais irem baixando as casas, né? E aí você vê que isso vai tender a 0, né? Agora, em alguns exemplos como esse, ele já diz que converge a 0, então nos resta só provar. Então, a gente poderia pular essa parte aqui de conjecturar qual é o valor que a sequência converge, né? Bom, então vou seguir a ideia do livro, né? Obviamente, uma coisa que acontece, né? Se o Q é igual a 0, então a sequência também converge a 0, porque de fato seria o exemplo que a gente terminou na vez passada, né? Bom, aí outra coisa que é interessante, e às vezes é interessante você mudar alguma coisa do argumento, porque veja, vamos pensar um pouquinho aqui antes de eu comentar o que eu quero comentar, né? O que a gente precisa comentar é que o módulo de AN menos 0 é menor que epsilon, né? Vou botar assim, esse é o nosso rascunho. A gente precisa garantir que isso é verdadeiro a partir de um índice, né? E aí, isso daqui vai ficar assim, né? Como o limite é 0 e o AN aqui é elevado a N, então a gente vai ficar com isso daqui. Né? E às vezes uma desigualdade desse modo aqui é um pouco difícil de manejar, né? Porque às vezes você vai depender de saber quem é o valor de N, né? Então, às vezes você quer uma desigualdade assim, né? Onde o epsilon fique na parte menor e não na parte maior, né? Percebe? O epsilon aqui está na parte maior, né? E aqui ele está na parte menor. E para isso é simplesmente inverter as coisas, né? Às vezes. Então, essa é a ideia da demonstração que tem aí no livro, né? Então vamos seguir ela. Então ela é feita desse modo por conta desse detalhe, né? Veja, se o módulo de Q é menor que 1, que é positivo, então quando eu comparar 1 sobre Q e 1 sobre 1, né? Quando eu dividir por um número menor, o resultado vai dar maior, né? Então 1 sobre Q é maior que 1, né? E aí se você pega alfa como sendo 1 sobre Q menos 1, né? Isso é positivo, porque 1 sobre Q é maior que 1. E aí você pode escrever 1 sobre Q como 1 mais alfa, né? E aí o que ocorre é que 1 sobre Q elevado a N é 1 mais alfa elevado a N.
né? Mas esse lado aqui vai dar 1 sobre Q elevado a N. O outro lado vai dar se a gente usa binômio de Newton, vai dar uma expansão assim, né? 1 elevado a N mais o binomial de N1, que é N, alfa, né? Mais o binomial de N2, né? Que é N menos 1 sobre 2 alfa ao quadrado, e aí vai. Teorema binomial, né? Binômio de Newton. Esses termos que vêm para cá são todo mundo positivo, né? Então, se eu comparar isso com 1 mais N alfa, isso aqui é maior porque tem mais termos positivos, né? Então, isso é maior que isso, tá? Então, de fato, a gente consegue que 1 sobre Q elevado a N é maior que 1 mais N alfa. E aí, a gente pode agora inverter aquela ideia que eu falei antes, né? Se eu trocar a ordem aqui, né? Q elevado a N vai ser menor que 1 mais 1 sobre N alfa, percebe? Porque isso daqui é igual a 1 sobre 1, aquela ideia que a gente já explorou antes, né? Esse camarada aqui é igual a isso. Eu estou dividindo por um número maior, o resultado vai dar menor, tá? Comparem. 1 mais N alfa é maior, perdão, é menor do que isso daqui, né? E aí, quando eu divido por um número menor, aí eu vou obter o resultado maior, vai ficar desse lado, né? Bom, então, ou simplesmente você faz a continha aqui, né? Passa esse cara para o outro lado multiplicando, e esse cara para cá dividindo. Aí você vai ter a mesma desigualdade. Então, a gente tem essa desigualdade, e aí claramente isso aqui é menor que 1 sobre N alfa, né? Novamente, esse número é menor que esse. E eu dividindo por um número maior, o resultado aumenta, né? E aí, eu gostaria que isso fosse menor do que epsilon, né? Percebe? E aí eu posso só resolver essa continha aqui para ver qual é a exigência, né? E aí, isso vai ser menor que epsilon. Quando o n for, eu passo o n para lá e o epsilon para cá, né? Quando o n for maior do que alfa epsilon, né? Então, essa é a ideia geral da demonstração. A gente pode escrever agora, digamos assim, o argumento direto, né? Veja, dado... Peraí, vamos voltar um pouco aqui. O que é que a gente quer provar? Que as potências que é elevado a n vão convergir para zero, né? Então, a gente quer provar que dado epsilon, a partir de um n0, elas são menores que epsilon, usando esses elementos aqui que a gente discutiu. Então, dado epsilon maior que zero, escolha um n0 que é maior, né, do que tá, vamos... Esse alfa aqui vai ficar... Eu gostaria de defini-lo, né? Dado epsilon maior que zero, note que 1 sobre Q seja alfa igual a 1 sobre norma de Q menos 1, que é maior que zero, tá? Então, isso equivale a dizer que 1 sobre norma de Q é 1 mais alfa, né? É aquela mesma conta de antes, né? Então, 1 sobre Q elevado a N é maior que 1 mais N alfa.
Às vezes essa desigualdade aqui, cadê? Daqui para cá, é conhecida como desigualdade de Bernoulli. Se você procurar na literatura, você vai ver isso daí e dá para provar ela por indução, né? Bom, aí você tem essa desigualdade, o que implica que o Q elevado a n é menor que 1 sobre 1 mais n alfa, que é menor do que 1 sobre n alfa, tá? Bom, então seja alfa desse jeito, isso aqui é verdadeiramente independente da coisa, né? Tome um n0 que seja maior do que 1 dividido por epsilon vezes alfa, né? Eu fiz questão de botar nessa ordem estranha porque é o seguinte, dado epsilon e dado alfa, aí você pode criar esse número. Então você pode escolher o n0, tá? E aí vamos argumentar o resto, né? Se, vou trocar a cor aqui, se o n for maior que n0, vou colocar maior ou igual, como tinha comentado no final da vez passada. Então vai ocorrer o seguinte, né? A n menos 0, que é o limite, vai ser igual ao módulo de q elevado a n, né? Porque o AN é q elevado a n, e q elevado a n é menor. Essa desigualdade independe do n, né? Isso é menor do que 1 sobre n alfa. Aí eu vou comparar com isso daqui, ó. Agora o n é maior ou igual que n0. Então estou dividindo por um número maior, então o resultado vai dar menor. Só que o fato de n ser maior que isso daqui, né? Eu posso dizer, quando eu comparar isso com isso aqui, ó. Viu o que eu fiz aqui? Eu troquei esse n0 por essa expressão aqui. Então, eu estou diminuindo. Então, estou diminuindo o denominador. Então, o resultado da divisão vai aumentar, né? E aí, se eu faço a simplificação aqui, né? Lembre que o alfa é positivo, né? Então, eu posso simplificá-lo aqui, ó. Deixa eu usar outra cor. E daí, se eu simplificá-lo, vai ficar 1 dividido por 1 dividido por epsilon, né? Que é epsilon, né? E aí, o que que a gente provou aqui? Dado epsilon, existe um n0, qualquer índice que você fixar a partir desse valor. Se o n for maior que n0, a sequência vai estar a n menos 0 é menor do que a n menos o limite em módulo é menor que epsilon, né? Isso prova que a sequência converge para zero, né? Então, novamente, a ideia geral é você fazer um rascunhozinho e tentar perceber o que está acontecendo, né? Recomendo isso sempre. Vamos ver outro limite com essa mesma ideia, né? Outro exemplo do livro, na verdade. Vamos pensar na sequência a n igual a raiz de n mais 1 menos raiz de n. Novamente, o livro ele diz que converge a zero. E aí a gente já tem o candidato a limite. Então, nossa ideia é apenas provar esse valor, né? Aí, veja, seguindo a ideia que eu falei da vez passada, né? Se você vai ver os valores numéricos dessa sequência, aqui você tem um pouco mais de trabalho para perceber, né, que estão decrescendo. Então, se você fizer algumas contas aí, você vai ter um certo trabalho, né? Mas você pode começar calculando as raízes e fazendo essas diferenças, né? Ok, mas vamos explorar a ideia geral, né?
Novamente, como a gente comentou, a ideia aqui a gente pode pensar em inverter isso daqui, né? Então, naturalmente, a gente pode pensar em fazer uma racionalização de denominadores, tá? Então, vamos pensar nisso, né? Então, o primeiro ponto a anotar aqui é que o AN é raiz de n mais 1 menos raiz de n. E aí a gente pode multiplicar e dividir por essa expressão aqui. Essa expressão, algumas literaturas eu já vi falar ela como conjugado, né? Mas, enfim. Se você multiplica em cima e embaixo, aí você vai ter aqui a multiplicação da diferença de A menos B vezes A mais B, né? Embaixo você vai ter isso. Então, em cima vai ficar raiz quadrada de n mais 1 ao quadrado. Deixa eu colocar aqui. Fica assim. E vai ficar assim. E embaixo vai ficar isso daqui. Aí aqui você tem n mais 1. E aqui você tem n, né? O quadrado corta com a raiz. Então, n mais 1 menos n vai dar 1. Aí vê, né? Se eu quero... Esse camarada aqui é maior que esse, com certeza. Então, essa sequência é uma sequência onde todos os termos, né? Esses camaradas aqui a gente chama termos da sequência. Todos os termos são positivos. E aí, se eu quero mostrar que isso converge a zero, eu quero mostrar que eles estão diminuindo para se tornar menor do que qualquer valor, né? Quer dizer, deixa eu fazer um rascunhozinho aqui. Daqui a pouco a gente vai ter um limite para um teorema para dar precisão melhor isso que eu falei, mas o que a gente quer é o seguinte, né? A n menos 0 menor que epsilon. Só que isso, na verdade, é o módulo de AN, né? Mas eu acabei de falar para vocês que isso é positivo. Então, isso, na verdade, é isso, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é isso, né? A gente vai pensar nisso aqui, mas é equivalente a isso. Então, é o que eu estava dizendo. A gente quer provar que os termos se tornam menores do que qualquer epsilon, né? Então, diante disso, como é que aqui é uma pergunta, como é que eu mostro que isso é menor do que um valor de epsilon, né? Um argumento que a gente pode fazer é tentar provar que isso é menor do que alguma coisa aqui e que essa coisa é menor que epsilon, né? Então, a gente pode encaixar uma sequência de desigualdades, né? E aí uma delas é a seguinte, né? Aí também, na aula passada, bom, na aula presencial eu falei para vocês, quando você está fazendo uma sequência de desigualdades assim, às vezes você tem que ter cuidado qual é se a gente chama majoração, né? Quais os termos aqui que você vai encaixar, porque de repente se você errar a mão, você pode colocar uma coisa muito grande e aí não vai dar a precisão que você quer. Bom, mas voltando aqui à ideia, isso aqui com certeza, né? Se eu olhar para esses dois valores e comparar isso com isso daqui, ó. Todo mundo é igual, aí eu comparo esse termo com esse. Esse termo é maior, deixa eu usar a setinha aqui, esse termo aqui, cadê? Esse termo aqui é maior que esse aqui. Então, o resultado da divisão vai dar menor, né? Isso daqui é 2 sobre... Epa, não, contrário, o 2 está embaixo, né? 2 raiz de n. E aí, eu vou escolher um n maior que n0, né? Então, se eu comparar isso daqui com isso daqui, ó, o que vai acontecer? O n sendo maior que o n0, eu estou dividindo por um número maior, então o resultado é menor. E aí eu tenho que escolher o n0 de maneira que isso seja menor que epsilon, né? E aí é a mesma ideia que eu apresentei antes, né? As ideias vão se repetindo, né? Se vocês
olharem o que eu fiz para aqui, né? Eu queria que isso fosse menor que epsilon. E eu resolvi para o epsilon, né? Perdão, resolvi para o n0, né? Cadê? Acho que foi aqui. Então eu tinha a desigualdade e eu botei o n0 do outro lado, botei o n do outro lado. É o que eu vou fazer lá, mesma ideia. Quando é que o n0 se torna menor? O n0 nessa desigualdade se torna menor que isso? É só você isolar para n0, né? Essa última desigualdade, ela é equivalente a 1 sobre raiz de n0 ser menor do que 2 epsilon, que é equivalente a 1 sobre 2 epsilon ser menor que raiz de n0, e aí é equivalente a 1 sobre 2 epsilon. Lembre-se que o epsilon é positivo, né? Então eu posso fazer essa continha aqui. Então isso daqui menor que n0. Então veja, dado o epsilon, esse número é fixo. E aí o quadrado dele é fixo. E dado um número fixo, eu escolho um n de maneira que existe um natural que é maior do que ele, né? E aí eu chamo esse natural de n0. E aí, se o n for maior que n0, todas essas coisas aqui são verdades, né? Então, a gente agora, novamente, depois desse rascunho, pode escrever o argumento direto, né? Então, dado o epsilon maior que zero, seja n0 maior do que 1 sobre 2 epsilon ao quadrado, né? Isso aqui implica que verdade equivale a dizer que... Aí já vou pular para cá, tá? Verdade para cá, né? 1 sobre 2, eu tiro a raiz, né? E passo 2 para o outro lado. Então, 1 sobre 2 raiz de n0 é menor que epsilon, tá? Essa equivalência aqui é esse trechozinho aqui, né? Então, isso é menor que epsilon, né? Logo, se o n for maior que n0, a n menos 0, que é igual a raiz de n mais 1 menos raiz de n, que é igual a 1 sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n. Isso é menor do que 1 sobre raiz de n mais raiz de n, que é 1 sobre 2 raiz de n. Só que eu estou supondo que o n é maior que n0, então isso é menor do que 1 sobre 2 raiz de n0, e daí isso é menor que epsilon. Então, estou provando que, dado epsilon, existe um n0, que é o cara que é maior que isso, de modo que se n é maior que n0, então, vou botar um implica aqui para valer o então. A n menos o limite é menor que epsilon, tá? Isso prova. Então, se a gente já soubesse a priori essa estimativa, bastaria escrever essa folha aqui, né? A questão é que, digamos assim, às vezes você não sabe de antemão qual a conta aqui que vai dar o resultado que você quer. Então, por isso que às vezes vale uma especulação, assim, um rascunho para você determinar, né? Então, acho que esse é um modo geral, assim, de você atacar essas questões, né? E, digamos assim, isso é mais um valor didático, pedagógico do que, digamos, de escrita, né? A parte que realmente você vai tentar fazer é essa parte aqui em preto, né? Que é a argumentação matemática. Ok, então foram dois exemplos, vamos aí continuar com as ideias, né? Uma coisa que ficou implícita, quer dizer, ficou implícita não, fica como pergunta na vez passada, a gente não provou, né? É que vale o seguinte, né? Tá como proposição lá no livro. Se proposição, se a n converge,
Tá assim. Se a n converge, então o limite é único. A essa altura eu não sei para você o que parece, né? Pode parecer meio óbvio isso, mas assim, na definição, deixa eu voltar lá nos primórdios disso. Aqui, né? Essa definição aqui em vermelho. A gente não assumiu que o limite, o L, era único, né? Isso não está na definição. Ou seja, se a gente quer isso, a gente tem que provar, né? Então pode parecer óbvio, mas tem que ser provado. Esse L aqui, se existir, ó, porque a gente diz assim, né? Converge para L se tal coisa acontece. Mas a gente não diz que esse L é único na definição, então a gente teria que provar. A princípio poderiam existir mais L's, vários valores de L que tornassem essa sentença verdadeira. Podem existir ou pode não existir. A intuição é que só tem um, né? Até pelos argumentos que a gente andou fazendo, mas não está provado isso. Então vamos provar isso, né? Então é aquela escrita, né? Então o limite é único, né? Isso quer dizer, só existe um L quando ele existe, né? Naquela definição. E aí a demonstração é por contradição, né? De fato, suponha... Tá, seria interessante a gente explorar novamente aquela ideia geométrica e pensar por que não podem existir dois, né? Lembra... Tá, vamos escrever de novo, né? Lembra que você escrever AN menos L menor que Epsilon equivale a dizer que o AN é maior que L menos Epsilon e é menor que L mais Epsilon, né? Isso nos diz o seguinte, né? Se você olha para a reta real e estabelece o valor L e a margem de erro Epsilon, aí você tem, né? Digamos que esse tamanho daqui para cá, o Epsilon, e daqui para cá é o Epsilon. Então aqui esse ponto você teria L menos Epsilon e L mais Epsilon, né? Então, para n maior que n0, todo mundo a n mora aqui, tá? A n está aqui dentro desse intervalo. Então, os termos têm que morar aqui dentro, se o limite for L, tá? Esse meio aqui é o valor de L. Tá, baseado nisso, por que não podem ter dois limites, né? Vamos pensar. Se tivesse um limite L1 e um limite L2 que tornassem aquela sequência verdadeira, aí você poderia estabelecer... Vamos pensar um pouco assim, né? Se eu pegasse aqui um intervalo grande, tá assim. Ainda pode acontecer de todo mundo estar dentro do intervalo azul, que é o L1 menos Epsilon, L1 mais Epsilon, e está dentro do intervalo preto, que é relativo ao L2, né? Esse desenho deveria ter ficado simétrico, mas acho que o ponto aqui que eu estou falando está claro, né? Porque tem essa interseçãozinha aqui, percebe? Mas se a gente estabelecer um tamanho pequeno, né? Por exemplo, pensa aqui no meio do caminho e pensa essa distância aqui como epsilon. Perdão, pensa esse meio do caminho e pensa que o epsilon é menor. Então L2 menos epsilon, L2 mais epsilon vai ficar aqui. E L1 mais epsilon, L1 menos epsilon vai ficar aqui, disjuntos, né? E aí você tem que ter todos os termos da sequência dentro do intervalo do L1, porque a sequência converge para L1, mas você também tem que ter todos os termos da sequência maiores que N0 dentro do intervalo do L2, porque a sequência converge para L2.
E aí o termo não pode estar num intervalo e no outro, sendo que os intervalos são disjuntos, tá? E aí, portanto, isso vai gerar a contradição, né? Tá. E novamente, a gente tem aqui a ideia geométrica, como é que a gente escreve isso, né? Aí veja o que eu argumentei para vocês, né? Eu vou escolher um epsilon de maneira que seja menor do que a metade do caminho entre L2 e L1 para os intervalos serem disjuntos, né? Então, demonstração. Vou ler de novo lá, né? Vê. Se a n converge, então o limite é único, só existe um L. Demonstração. Suponha que existem dois. Porque assim, suponha que existe... Por que dois, né? Suponha que existe mais de um. Né? Então, existem pelo menos dois valores. Para esses dois valores, chame L2 do maior. São dois, né? Então são diferentes. Do maior e L1 do menor. Ou seja, tem dois, eles são diferentes. Não pode ser igual, né? Estou supondo diferente, que tem pelo menos dois. L2 maior que L1, tá? Aí, o argumento que eu estou fazendo é escrever essa figura aqui, tá? Então, desenhe a figura aí no seu papel, que você deve estar acompanhando a aula, e vá acompanhando. Então, seja o epsilon metade de L2 menos L1, tá? Né? Tô pegando essa distância aqui e tô cortando pela metade, dizendo que o epsilon é isso daí, né? Como a n converge para L1, existe, para esse epsilon dado, esse epsilon é positivo, já que o L2 é maior que L1. Existe um N1, tal que se o N for maior que N1, a N menos L1 é menor do que epsilon. Tá? Isso daqui, por sua vez, vai nos dizer que o AN é menor do que L1 mais epsilon e é maior do que L1 menos epsilon, mas não importa muito, né? Lembra? A gente quer provar que ele está nesse intervalozinho aqui, então vou só pegar esse limite superior ali. L1 mais epsilon, na verdade, é L1 mais metade de L2 menos L1. Aí quando você faz as contas aqui, fica 2L1 menos L1, e aí vai dar isso daqui, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui, ó. Ele vai estar aqui menor do que a metade do caminho, que é o ponto médio entre eles, né? Ok? Por outro lado, deixa eu usar a mesma cor. Por outro lado, existe como o AN também converge para L2, existe um N2, existe um termo a partir do qual, né, esse N1 era o N0 lá da definição, só que como tem L1 e L2, aí eu vou usar N1 e N2 para representar N0, que são dois termos a princípio diferentes, né? Mas existe um N2, tal que a n menos o L2 também é menor do que o mesmo epsilon, né? Para esse epsilon dado, como o limite é L1, vai existir um termo a partir do qual a n menos L1 menor que epsilon. E para o L2 é a mesma ideia, né? Aí
Isso daqui, por sua vez, implica que o AN... existe um N2, tá o quê? Se o N for maior que N2, né? O AN menos L2 é menor que epsilon. Em particular, o AN é menor do que L2 menos epsilon. Mas L2 menos epsilon, né? O epsilon lembra que é metade de L2 menos L1, né? E aí você faz a conta novamente, né? Fica L2, 2L2 menos L2, então fica L2, e menos com menos aqui vai dar mais, né? L1. Então L1 mais L2 sobre 2. Né? Epa, aqui é a N. A N é maior que isso, né? Então se N é maior que N1, vê só, se N é maior que N1, a N é menor que isso. E se N é maior que N2, a N é maior que isso. É o mesmo número. Ou seja, eu estou dizendo que os termos maiores que N1 devem estar aqui desse lado, menor do que esse cara. E os termos maiores que N2 devem estar desse lado, maior do que esse cara, né? Que esse meio do caminho. Aí o que acontece se seja N um número maior do que ambos, do que N1 e N2, né? Maior do que o máximo entre eles. Se for maior do que o máximo, é maior que os dois, que qualquer um dos dois, né? Então, o que vai acontecer é que o AN, como ele é maior que o N1, o AN maior que N1, o AN é menor do que esse cara. E como ele é maior que N2, o AN é maior do que esse cara. Então, esse número é maior e menor que outro número, o que gera uma contradição, né? E a contradição foi a gente ter suposto que existia mais de um limite, né? Logo, quando a sequência converge, só pode ter um limite. Sequência converge, o limite é único. Só pode ter um L. Tá? Por exemplo, não, né? Lá no enunciado da proposição, né? Em particular, se a gente volta àquele exemplo bacaninha que tinha, né? Aquela sequência menos 1 elevado a n. Lembra que os termos dela ficavam alternando, né? Então você tem ali termos indo para um valor 1 e termos indo para um valor menos 1, né? E aí ela convergiria, digamos assim, para os dois valores. E aí não pode convergir, porque o limite é único, né? Então, essa é uma ideia geral, tá? Essa ideia aqui também motiva a próxima definição, né? Que é o que a gente fala uma subsequência, né? Vamos pensar assim, né? Veja, uma ideia intuitiva antes da definição, né? A sequência você tem a ordem dos números, né? A1, A2, A3, A4, A5, A6 e aí vai. Por algum motivo, você pode querer excluir alguns números e manter outros, né? Digamos que eu posso fazer uma escolha aqui, por exemplo, eu boto o A1, não quero o A2, não quero o A3, vou colocar o A4. E aí eu não quero o A5, nem o A6, aí eu vou botar o A8, por exemplo. E aí eu não quero, aí vou escolher o A16, né? Aí, por exemplo, nessa coisa aqui de baixo que eu estou pegando,
você percebe que eu peguei os mesmos números de cima, mas fiz a restrição a alguns índices. E aí, os índices que eu estou pegando aqui, né, eu por algum motivo escolhi eu deveria ter botado A2, né, mas escolhi aqui algumas potências de 2. Então, você percebe aqui, deixa eu colocar para o exemplo ficar coerente, mas enfim, A1, A2. Botei as potências de 2. Você percebe que eu consigo fazer uma sequência infinita desses números, né? Tem infinitas potências de 2. No entanto, quando eu faço isso, a ordenação deles meio que mudou, né? Porque eu posso pensar assim, eu tenho uma sequência assim, ó, onde eu vou pensar os números nesse formato, né? Então, é um subconjunto infinito da sequência anterior, tá? Então, eu defino uma nova sequência B, que é um subconjunto infinito da sequência anterior. Eu posso eliminar alguns termos, mas eu não posso mudar a ordenação. Eu tenho que respeitar a ordenação que já existia, embora que eu possa desprezar alguns termos, quantos eu queira, né? Quando você faz isso, você diz que B é uma subsequência de A, tá? Então, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é que uma subsequência é restringir a sequência a restringir, vou botar os índices, né? Que são esses valores que ficam aqui embaixo. Restringir os índices a um subconjunto infinito, que eu vou chamar N', contido em N, onde eu vou usar essa notação aqui, barra no conjunto, barra, para indicar a cardinalidade. É um subconjunto infinito dos naturais. Então, você tem uma sequência de infinitos termos, e aí você despreza alguns, ou despreza infinitos, né? Mas você deixa restar na sequência ainda uma quantidade infinita de termos. E aí isso vai ser uma subsequência, e aí a restrição é que a ordenação dos termos da subsequência obedeça também à ordenação dos termos da sequência, né? Dos índices, né, que eu estou falando. Eu boto aqui, eu tenho que respeitar a mesma ordem. Eu vou desprezar alguns, mas eu não posso botar o A16 antes do A8, por exemplo, tá? Então, quando você faz isso, é uma subsequência, né? Normalmente, a gente, para indicar que é uma subsequência, a gente não vai trocar a letra, né? Normalmente, a gente vai fazer o seguinte, vai botar assim, AN1, tá? Esse vai ser o AN1, esse daqui vai ser o AN2. Aí você cria uma nova indexação aqui embaixo. Então, você tem um índice e você bota um outro índice abaixo dele, né? O AN3 vai ser o 4. Essa é a anotação, tá? Uma anotação um pouco estranha, a não ser a razão histórica dela, mas é assim que é. O AN4 é 8, o AN5 é 16. Então, você cria uma nova indexação aqui embaixo e mantém um índice em cima para dizer que essa sequência provém de outra sequência onde você foi escolhendo números N1, N2, N3, N4 dentro da sequência anterior, né? Em particular, se você escolhe todas, você tem a própria sequência. Então, toda sequência é uma subsequência dela mesma, né? É só você não desprezar nenhum número. E aí, em alguns casos, essa ideia de subsequência é interessante, tá? Ok, vamos para mais uma proposição. É a seguinte, também está no livro. Proposição. Que no meu livro está como a 2.15. Eu vou enunciando os itens e já provando, vai ficar mais fácil aqui. Se ela é menor que A, aí tem a desigualdade para o outro lado, mas eu não vou nem enunciar. Se o L é menor que A,
E a gente está supondo que o limite da sequência é L. E L é menor do que o número A, tá? Então o L foi fixado, o A foi fixado. Então, existe um N0, tal que o AN é menor que A, tá? Também tem para o outro lado, claramente, para o outro lado que eu digo é maior e maior, claramente o argumento seria o mesmo, né? Tá, como é que a gente prova isso, né? Aí, novamente, eu vou insistir para vocês naquela ideia geométrica, né? Faça um desenho dessa situação. Tem o L, você tem o A, que é maior do que L. E aí, como a sequência converge para L, todos os termos têm que estar próximos desse cara. Eu quero garantir que eles sejam menores do que A. E eu posso estabelecer a margem de erro, né? É claro que se eu pegar um epsilon grande, pode acontecer, porque lembra, isso daqui força os termos a serem menores do que L mais epsilon, né? É o que a gente explorou acima nessa definição, nessa demonstração, né? Eu até... Pronto, até ilustrei aqui. Então vamos explorar essa ideia novamente. Se eu pegar um epsilon grande, vai acontecer que os termos podem estar aqui e ainda serem maiores do que A, e eu quero que eles sejam menores. Então a ideia é não pegar o epsilon grande, é eu reduzir esse epsilon de maneira que ele seja pequenininho aqui, né? Aí qual é o tamanho que eu posso pegar, né? Esse tamanho aqui é L menos A. Eu podia pegar, por exemplo, L menos A sobre 2, para eles estarem do meio aqui para trás, portanto serem menores do que A, né? Mas basta você pegar epsilon igual a L menos A, né? Então, veja, vamos escrever essa ideia geométrica, né? Como o limite de AN é L, né? Dado epsilon igual a L menos A, aí você lembra que o L é menor que A. Epa, eu estou fazendo uma desigualdade ao contrário, né? O A é maior, então, obviamente, eu tenho que pegar A menos L, né? Que aí vai ser positivo. A distância aqui é positiva. Bom, então, dado epsilon igual a menos L, né, que é positivo porque o A é maior que L, dado esse epsilon, existe um N0, tal que AN menos L é menor que epsilon. Epa, eu estou pulando aqui as frases, é porque elas são meio repetitivas para mim, aí eu fico pulando. Existe um N0 tal que, se o N for maior que N0, então o AN menos L é menor que epsilon, né? A definição de convergir para L, tá? Aí, o que é que ocorre, né? Essa desigualdade aqui, ela implica em particular que o AN é menor do que L mais epsilon. Tem o outro lado também, mas nesse caso não importa. Aí o L mais epsilon é L mais AN menos L. Perdão, A menos L. E aí isso vai dar. Então veio o que a gente provou. Existe um N0, tal que se N maior que N0, então a N é menor do que A, né? É o que a proposição pedia, né? Então se você tem um número e o limite é menor do que aquele número, os próprios termos da sequência também vão ser menores, né? Agora, ver se fosse L menor ou igual a A, você não conseguiria que a N fosse menor ou igual que A também, né? Se for menor ou igual, se for menor você consegue, ó. Mas se for menor ou igual, em geral você não consegue, né? Quer dizer, se for igual, né? Se for menor, volta ao caso anterior. Mas se for igual, você não consegue. Percebe? Tenta encaixar um exemplo aí de uma sequência onde você tem L igual a A, mas os termos da sequência não são todos menores que A. Tá?
Não é muito difícil o exemplo. Ok. Então, está aprovado aqui. Aí, vamos para o item B. O item B diz assim, né? Se o AN é maior ou igual que A, então, eu estou abreviando, se a N é maior ou igual que A para todo N, então, o próprio limite é maior ou igual que A, né? Bom, isso é uma reescrita do anterior, né? O anterior diz assim, se o L for menor, então os termos são menores. Ou seja, se eu negar isso, a N menor que A, eu tenho que negar esse, né? Porque se isso for verdade, esse é. Então, eu vou negar esse, então vou dizer que a N maior ou igual que A, consequência, o L tem que ser maior ou igual que A, né? Então, é isso daqui. Então, isso é simplesmente a contrapositiva da anterior, né? Tá? A anterior é P implica Q, né? O item A é P implica Q e esse item B é não Q implica não Q. Perdão, não Q implica não P, né? Então, já está aprovado. Aí, vamos aproveitar a ideia de subsequência e provar isso daqui, né? Toda subsequência, aí, como eu disse, a gente indexa assim, né? Cria um novo índice. Toda subsequência ANK de AN ainda converge para ela. Ou seja, você tem uma sequência inteira convergindo para um valor, então toda subsequência que você pegar daquela sequência ainda vai convergir para o mesmo valor, tá? A ideia disso também a ideia geométrica também é fácil, né? Assim, você tem o limite L, e aí, a partir de um determinado termo N0, todos os termos vão entrar naquele intervalo da margem de erro, né? Todos os termos, né? A chave está aí, todos os termos entram aqui. Quando você pega uma subsequência, você tem um subconjunto desses termos, mas ainda são os mesmos termos. Então, eles vão estar lá com maior razão ainda, né? Porque todo mundo está lá no intervalo e eles são subconjunto de todo mundo, então vão estar lá também, tá? Então, digamos assim, em uma linguagem coloquial é isso, né? Você tem o subconjunto dos termos, vai se comportar do mesmo jeito que o conjunto de todos os termos se comporta, né? Mas aí, digamos assim, carece de uma demonstração formal, né? E aí lembra dessa ideia que eu falei, a subsequência você reindexa usando uma notação assim, que é o que ele está colocando lá, a NK, né? Então, vamos lá, né? O que a gente tem que provar? A gente tem que provar que essa nova subsequência é indexada por K, né? Deixa eu botar um rascunho lá longe. O que a gente tem que provar? A gente teria que provar o seguinte: dado epsilon maior que zero, existe um K0, tá? Tal que se o K for maior que K0, então o ANK menos L é menor que epsilon. A gente tem que argumentar isso daí, tá? Que agora a subsequência é indexada em K. Aí vai ficar uma escrita aqui meio estranha, mas se você parar para ver direitinho onde cada termo
citar e você vai entender, tá? Então, a ideia é aquela que eu comentei anterior. É só um subconjunto da sequência original. Então, dado epsilon maior que zero, como a n converge para L, existe um n0 tal que, se n for maior que n0, a n menos L é menor que epsilon, tá? Por outro lado, como bom, eu vou enfatizar isso, talvez ajude a entender a situação, como os índices N1, N2, N3, tarará, NK da subsequência são infinitos, são números naturais infinitos, tem uma quantidade infinita dele, né? Aí esse n0 está fixo. Você tem um número natural fixo e você tem uma quantidade infinita de números naturais. Um subconjunto que tem infinitos números naturais. Então, naturalmente, vai existir algum deles, é essa frase aqui, né? Veja, entenda porque ela é verdade, tá? Existe um nk0 que é maior do que o n0. Por quê, vê? Se tu pegar de 1 até n0, é que tem uma quantidade finita de números, né? Aí tu tem um subconjunto, sei lá, que pode pular números, tá? Mas esse conjunto é infinito. Por ele ser infinito, em algum momento, um dos termos dele tem que passar disso. Se isso não fosse verdade, todos os termos seriam menores que n0 e esse subconjunto infinito seria esse conjunto infinito, né? Seria um subconjunto desse, finito, o que é um absurdo, né? Então, de fato, tem que ter um termo com essa propriedade, tá? Logo, vê como está indexada a sequência, né? Está indexada no K. Se o K for maior que K0, né? Aí isso vai implicar que o NK é maior que o NK0, né? Que é maior que N0. Isso daqui é por quê, né? Ó, se o K for maior que o K0, o NK é maior que NK0. É aquela coisa que eu falei lá no início quando defini subsequência. Os termos da subsequência, eles têm que respeitar a ordenação. Ih, já passei. Deixa eu achar aqui. Subsequência. Os termos da subsequência, eles têm que respeitar a ordenação da sequência. Então, termos que estão mais para frente, eles têm índices maiores, né? Então, essa frase aqui é verdade por conta disso. Os termos NK, ele vai ser maior que NK0, se o K for maior que o K0, tá? E aí, o que acontece, né? O NK vai ser maior que o NK0, porque os termos da subsequência respeitam a ordenação da sequência, e o NK0 maior que o N0 por aquela coisa que eu falei do conjunto infinito, tá? Mas aí, em particular, eu tenho que o NK é maior que N0. O que é que acontece com os caras que são maiores que N0? O termo da sequência de índice igual a ele, menos o limite, é menor que epsilon. Então, provei que existe um K0, né? De maneira que se K é maior que K0, a N menos K menos L é menor que epsilon, que é essa coisa aqui que eu disse que a gente tinha que provar, tá? Então, isso prova a proposição, a própria subsequência, ela converge para o mesmo limite, né? Como uma consequência disso, que tá no livro, né? Esse corolário é um corolário
interessante, né? Se uma sequência possui subsequências convergindo para limites diferentes, então ela diverge. O que é diverge, né? Acho que a gente ainda não definiu. Diverge é que ela não converge. Converge é quando existe aquele epsilon e tal, né? Aquela definição. E diverge é quando ela não converge, né? Se uma sequência convergir, toda subsequência vai convergir para o mesmo limite. Então, se existir duas subsequências que convergem para limites diferentes, então a sequência não pode convergir, ou seja, ela diverge, né? Essa é uma consequência legal desse fato aí, tá? Ok, a gente tá chegando novamente a 1 hora. Eu não tô querendo fazer vídeos muito mais longos que 1 hora, então vou dar uma pausa por aqui e aí a gente volta logo mais em outro vídeo, ok?